poder falar dessa experiência, desse lugar do interior. Eu nasci em Tiradentes, sou nativa. E aí, essa experiência desse olhar de dentro da cidade e ver também como os festivais foram muito importantes. Fernanda falou muito isso, e isso me tocou bastante, porque eu venho também desse lugar dos festivais e das mostras que passaram por Tiradentes. Em 99 eu saio da cidade para viver estudar no Rio de Janeiro, enfim, tive esse privilégio, essa oportunidade. E depois de 12 anos eu volto para a cidade pensando em como eu, com toda a experiência adquirida fora e tudo que eu vivenciei, eu pudesse colocar em prática na minha cidade, enfim, ao pé da Serra de São José, que é onde eu nasci, onde estão minhas referências, minha ancestralidade, toda a minha conexão. Então, reforçando a fala da Fernanda, essa questão dos festivais, da sustentabilidade dos festivais e da continuidade deles, para o interior. Tiradentes é uma cidade que ela já existia muito antes dos festivais, óbvio, com uma honra enorme de ter o Ives Alves, Dona Dalma e tantos outros que ali colocaram a cidade na cena cultural, e além do patrimônio, além das igrejas, enfim, agora o campus UFMG. E aí surgem os festivais que vão formando e vão capacitando as pessoas locais ao longo desses anos. Eu posso falar pelo festival que eu faço, que fez 11 anos, estou desproduzindo ele ainda. Então, assim, foi um super corre, porque a gente acabou de fazer num novo formato, são 11 anos, sendo que em um ano a gente não aconteceu, e teve um ano, que foi em 2021, que a gente fez pela Lei Aldir Blanc, só pela Lei Aldir Blanc, ele todo online, junto com a parceria da UFMG, a Lô está aqui, que comandou o seminário lá. E a preocupação, enquanto gestora cultural e uma fazedora de uma mostra de artes cênicas em Tiradentes, tem muito a ver sempre de preocupar em olhar quem vem de fora e quem está dentro. Como é que eu consigo juntar essas duas pontas para que, de fato, faça sentido o poder de transformação que um festival tem? Então, lá, enfim, há 11 anos atrás, aprendo um pouco sobre a Lei Rouanet, aprendo mais um pouco sobre a lei estadual, aprendo sobre captar recurso, que é um lugar dos mais difíceis e sofridos para quem faz festival ou qualquer tipo de projeto, e vou me emaranhando ali no cenário cada vez mais cultural de Tiradentes e mostrando a importância de um festival. Você falou sobre contrapartidas e tal, e aí eu sempre pensava, meu Deus, assim, acho que um festival por si só, uma mostra, um trabalho cultural, ele já é a grande contrapartida, porque o foco dele já é transformar, já é formar, já é promover a possibilidade de assistir uma peça. Todo mundo pensa, Tiradentes, é perto dos grandes centros, Rio, São Paulo, Belo Horizonte, mas é interior. Se eu falar agora, é interior. A semana ela acontece lentamente, os festivais dão a efervescência de um fluxo turístico muito grande, que também tem que ser questionado, porque também tem que entender a carga que uma cidade do interior dá conta e, enfim, de onde ela quer chegar também. Essas conversas todas passam pelo campo cultural. E a gente tem esse movimento ali. Então, assim, tem 2 projetos, assim, dentro do festival que acabou de acontecer, ele está aqui assim, nos meus poros, terminou. E, assim, eu queria falar de algumas coisas desse olhar do interior e de como é importante. Eu sou a única fazedora de um festival dentro de Tiradentes que nasceu. E, geralmente, os festivais fazem e vão embora. Tem muitos legados, não há crítica alguma em nenhum tipo de festival, mas está ali costurando localmente os arranjos, as redes, conversando, encontrando no supermercado, falando, olha, já pensou em fazer um curso tal, não sei quem está com o curso. Isso é como a gente faz no interior. É como a gente se encontra e como a gente vai construindo essas redes possíveis, bater na porta da prefeitura, falar, olha, já olhou para a zona rural, já pensou quais projetos culturais a gente pode levar para lá. E também, assim, dentro do universo dos cursos e das importâncias, eu acho que um de liderança seria uma das grandes necessidades para o interior. Porque
exaustivo, né? Porque na maioria a gente é voluntário, na maioria a gente está ligando ou indo lá batendo na porta, mas precisa formar novas lideranças, jovens com mais desejo pelo fazer cultural e por liderar, até para que a gente consiga que essas cidades do interior não percam a essência e não percam o desejo de sonhar, além de ser uma cidade turística, né? Tipo, vou ser camareira, vou ser garçom. Não, quero ser poeta, quero fazer teatro, quero fazer cinema. Então, acho que isso aí é uma provocação e uma coisa que eu fico batendo muito. Lógico que a gente sobrevive do turismo, o turismo é cultura, mas também não existe turismo sem cultura. Então, tem muita coisa que são pautas que o interior, principalmente os que viraram destino turístico, tem que falar. Rapidamente, 2 momentos que eu acho importante de falar sobre o Tiradentes em Cena é que tem um grupo local que chama Entrevista, que é um grupo que está há anos, né, um grupo de Tiradentes, e eu consegui, através de uma parceria também, de uma relação próxima com o Matheus Nastergalli, que ele fizesse a primeira direção dele, teatral, para esse grupo. Então, ele topou, foi para Tiradentes, vivenciou meses com esse grupo e fez o País do Desejo do Coração. E esse grupo teve a oportunidade, já se conheciam, óbvio, de vivenciar essa experimentação. Isso é para falar o quê? Não quero levar só o Matheus. Quero que o Matheus vivencie a cidade, que ele conecte com quem mora lá. Não quero levar só o Roberto Bom Tempo, não quero levar só a Ione, né? Ione estava lá com a gente agora. Ione. Ela conversou no outro dia com as pessoas. Ela falou que foi na universidade, que a gente tem uma universidade do lado que tem teatro. Então, isso é muito importante. Por exemplo, um dos outros marcos do festival foi a Bibi Ferreira, Histórias e Canções em Praça Pública. O maestro foi antes. O maestro ensaiou com a orquestra da Banda Ramalho, com músicos da região. É possível provocar quem é da capital a entender que o interior ter não a paciência, mas ter um olhar carinhoso, afetuoso, dessa grande importância da troca. E o último, do Tiradentes em Cena, né? Que é um que a gente tem que chama Mulheres em Cena, que é um trabalho de poesia e teatro, que é só com as mulheres em vulnerabilidade social, no qual a gente faz junto com a Superintendência da Mulher, porque ela passa quem são essas mulheres que topam viver essa imersão com a gente de alguns dias? Não, tem a Luísa Cassano, que comanda, e aí são costuras muito sensíveis, e aí é um grupo fechado, a gente já conseguiu fazer 4 turmas, e para ter toda essa sustentabilidade durante o ano, todas essas ações, muitas são voluntárias, muitas são com apoios locais, com arranjos locais, mas a importância dos patrocínios continuados. Eu acho que, assim, dessa parte aí do Tiradentes em Cena, eu acho que eu falei, né, um tanto. E aí eu venho para essa mesa com esse recorte enquanto gestora cultural de Tiradentes, estando ali diariamente, né? Tipo, vejo Biancarelli na rua, paro, Biancarelli, tomar um café, vou conversar, tem que te falar, cidade pode ir aqui para esse lado. E a gente vai fazendo esses arranjos para seguir com uma possibilidade de construir grupos que pensem e que reflitam sobre a cultura e o que está acontecendo em Tiradentes. E região das Vertentes. Porque a região das Vertentes são 26 municípios. E aí eu até trouxe uma frase aqui, que eu acho importante, que é do Jamil Jade. Para democratizar a cultura, é preciso olhar para todos os interiores do Brasil. Lá se produz muito, se faz muito, se ajeita muito, e a Lei Paulo Gustavo, ela, de certa forma, não, na realidade, Aldir, depois veio a Lei Paulo Gustavo, ela trouxe essa possibilidade de construção de encontros, né, desse território multiétnico, multicultural, com diversidades regionais muito marcantes e com infinitas possibilidades dentro da indústria da cultura, né, dinamizando gosto, preferência. Por exemplo, eu tento ter na minha equipe a maioria de trabalhadores locais ou regionais.
Mas, por exemplo, não tem luz, som, tem que buscar Belo Horizonte, Rio, São Paulo. Então, eu acho que ainda há muito a se movimentar dentro da cadeia produtiva de forma regional e de que os outros eventos, não só o de Tiradentes, mas região, contrate esses profissionais para que, de fato, a indústria e o dinheiro circule entre nós, entre região. Daí vem essa necessidade dessa gestão cultural orgânica, integrada, e que perceba as políticas públicas de cultura como um permanente exercício de planejamento a longo prazo. A gente trouxe uma exposição também da Pamela, que ela fez uma curadoria, e aí ela fala dessa coisa de ter consciência desse lugar, que é o ponto para indicar qual destino a gente quer ir. Entender a experiência pessoal, os pequenos ensaios, os conhecimentos adquiridos no interior pela prática, pela observação, pela experimentação, pelo modo de vida coletivo, e a investigação, tanto na escala do indivíduo e do interior, quanto dos assuntos que envolvem os movimentos globais e sociais, não só ali no circuito Tiradentes ou região das Vertentes. E esse é o nosso papel do gestor cultural, do produtor local, do fazedor de cultura. Cobrar do poder público, ir atrás do poder público, exigir os direitos, participar, para que, assim, a gente tenha voz no interior e chegue com essa voz no Estado, e que chegue com essa voz no governo federal. Porque a gente não está aqui na capital, a gente está fora desse lugar de onde encontra um ou outro ou consegue marcar reunião. É caro ir para Brasília, é caro, né, vir até Belo Horizonte. Então, precisa arrumar meios de conseguir adquirir esse formato. Vindo para a Lei Paulo Gustavo e como a gente construiu isso lá, a gente construiu um Fórum dos Trabalhadores da Cultura de Tiradentes, com 67 membros. Foi construído lá todo o formato do edital da Lei Paulo Gustavo. Então, a gente tem um grupo de WhatsApp aqui com 67 membros, cada um de diversas áreas, para que a gente pudesse ter quórum nas audiências públicas, que eram a exigência da Lei Paulo Gustavo. E esta exigência fez com que o setor cultural falasse: opa, a gente precisa se olhar, a gente precisa saber do que a gente está fazendo aqui nesse interior. E aí eu fui escolhida pelo Fórum e pela Prefeitura Municipal de Tiradentes, enfim, por um reconhecimento claro do que eu faço no meu dia a dia, ali na labuta diária, para fazer parte da equipe de apoio, análise e acompanhamento da Lei Paulo Gustavo. Então, eu ficava o tempo todo mediando prefeitura, fórum e os agentes culturais ali de como a gente conseguia... fizemos encontros antes da audiência pública, para pensar, porque a gente já tinha vivenciado outras leis, então a gente falou, vamos já chegar com o que a gente quer. E aí a gente foi, lógico, gente, 67 membros, imagina se todos fossem, não foi assim, foram poucos. Mas a conversa, tudo era passado para o grupo, a gente tentou ser o mais possível, assim, democrático para essa construção. Aí, de 4 encontros com o setor, a gente decidiu o formato do edital. Aí foi necessário um parecerista, porque nas outras não tinham tido. Depois eu vou contar também que a gente tem uma nossa própria lei, também a municipal, que veio dessa força, desse poder coletivo. E aí a gente falou, não dá, né? Imagina que todo mundo é família do outro, um conhece o outro ali, como assim? Então, precisava que a prefeitura entendesse e criasse esse chamamento público de um parecerista técnico para análise e julgamento dos projetos inscritos na Lei Paulo Gustavo. Que aí saía desse lugar também, dessa isenção do conheço fulano passou, eu não passei, e aquela coisa toda. E isso foi decidido nos nossos encontros coletivos, dentro dessas tantas reuniões e falas lá pelo WhatsApp. O valor da Lei Paulo Gustavo em Tiradentes foi de R$ 88.280. O público-alvo, diversas áreas culturais, né? Mas
com o audiovisual muito forte. 37 projetos foram inscritos, divididos em 2 categorias. Audiovisual, que ficou o valor maior, porque já era o formato de onde vinha mesmo o dinheiro, né? Que foi 46.766,21 centavos. E aí veio os segmentos das produções audiovisuais. Aí entra reformas de sala de cinema, capacitação, formação em audiovisual. E a gente fez umas pílulas que a gente imaginou que tivesse, né, por causa do Instagram, que a gente pudesse ter, porque como o dinheiro era muito pouco, imagina como que a pessoa consegue trabalhar com esse valor, tipo, quase impossível pensar um filme, né, contratar equipe. Então a gente foi achando formas que pudesse pelo menos lançar, né, tipo, ser a ponta de lança para depois que esses projetos criassem vida e solo. Aí veio as outras áreas culturais, que ficou um valor de 25.450, que aí foi economia criativa e solidária, teatro, apoio a agentes e iniciativas culturais e desenvolvimento de espaços culturais. Por exemplo, o Mestre Prego, que é que é do Congado, de Tiradentes, a gente pediu que, né, tipo assim, ele tinha que estar junto com a gente de alguma forma. Na realidade, muitos dos produtos do audiovisual também colocados passava por esse lugar, que a gente também conversou sobre isso. Para a gente era importante aproveitar esse pouco dinheiro para que também a cidade fosse conhecida de outros ângulos, não só dos festivais, ou, né, ou quem são esses aí né, as benzedeiras, os congadeiros, a zona rural, porque teve muitos projetos que vieram da zona rural. E que elas fizeram, e hoje elas estão se capacitando o tempo todo, elas estão ávidas por sair e poder construir sua própria história, fazer seu próprio projeto. Então, este foi um desenho de como a gente se organizou enquanto Fórum dos Trabalhadores da Cultura de Tiradentes. Aí, passando assim um pouco, porque eu também não tenho todos esses dados, pela região das Vertentes, que são 26 municípios. A trilha dos Inconfidentes, que é uma trilha que pega, eu não lembro agora de cabeça, mas, aliás, pegam as 26 prefeituras, através da Associação dos Municípios da Microrregião do Campo das Vertentes, que é a ANVER, promoveu a capacitação dos gestores públicos. Aí entrou uma associação maior, né, Associação dos Municípios dessa microrregião, e aí foi capacitar o gestor público, o secretário de Cultura, a prefeitura. Teve um quórum possível, né? Foi possível, de alguma forma, eles conseguirem pegar bastante prefeituras, não foram as 26, mas, enfim. Aí, que é o que a gente fala, que eu vou apresentar um pouquinho da pesquisa. E esses relatórios, né? Essas análises, existe essa pesquisa das cidades. Como é que isso pode agora, né, através da Lei Paulo Gustavo, já tem um cadastro local, tem um cadastro municipal. Para onde isso vai? Como isso vai? Para que isso se transforme em um mapeamento do interior. Por exemplo, dentro do cadastro da Lei Paulo do edital lá, que foi num Google Forms, super simples. A gente falou, vamos tirar tudo que é muito difícil. Tinha que ser morador da cidade, pelo menos 2 anos morando em Tiradentes, porque Tiradentes é uma cidade que recebe muita gente de fora, e aí vem com... Aí você perde, não é que perde, na realidade, mas tipo, você tira, às vezes, ou deixa quem está mais acanhado ali, não tenho capacidade disso. Então, a gente... isso era uma das exigências. Aí, dentro das respostas, por exemplo, você desenvolve alguma atividade cultural em algum espaço na cidade de forma recorrente? 65% diz que sim, 35% não. Temos essa pesquisa. Cadastros individual, cadastro coletivo, cadastro empresa e cadastro entidade. 81% foi individual, foi pessoa física. 14%, a pessoa pôs o óculos, né, está assim. 14% foi
da astroempresa. Entidade foi mínimo e o resto menor ainda, que eram os coletivos. Isso é dado, né? Isso é entender como que a cidade está caminhando. Há quanto tempo atua no setor cultural? Eu trouxe só alguns dados nesse sentido. 67% há mais de 10 anos. Provavelmente, informalmente, apresentando em algum lugar, né? Enfim. Entre 5 e 9 anos, 15%, e 15% entre 1 ano e 2. Poucos, não. Médio, né? Se o grupo lá nosso do fórum, 40 pessoas. E são 60 e tantos. Mas eu acredito que foi muito pouco dinheiro. E aí muita gente vai desistir mesmo. Porque, assim, você vai escrever o projeto, vai colocar, e a gente, para tentar, a nosso olhar foi mais para essa mesa da pessoa física. Para esse emergencial, que era, de fato, o que a gente entendeu que era para cumprir com a lei. Com pouco dinheiro recebido, e assim, lógico, você consegue apoio para comer, para alimentação, um apoio de hospedagem, um apoio para um figurino, o outro ajuda o outro a fazer o cenário, carregar, mas é muito pouco dinheiro. Então, eu acredito que isso também afetou mais gente se inscreverem. Né? Por exemplo, eu entrei na Lei Paulo Gustavo Estadual. Mas, lógico, que eu também não podia, porque eu já sabia que eu ia para a comissão, mas várias pessoas da cidade falaram, não, vamos deixar essa oportunidade, porque... E motivar, a gente ia de casa em casa, falando, tentando ajudar. Teve um curso também de inscrição de projeto. Enfim, aí o resto pega um pouco também aqui, que, ó, por exemplo, como se autodeclara quanto raça, cor e etnicidade em Tiradentes. Também a gente tem esses dados. A gente tem dados de identidade de gênero. E qual é a área artística em que você mais atua? 20% artesanato. 5% arquitetura, 5% artes urbanas, 40% arte visual, 32% audiovisual, aí o carnaval, 2%, circo, 2%, cultura popular, 20%, dança, 10%, literatura, 5%, moda, 2%, música, 10%, teatro, 17,5%, turismo, 7,5%, performance, 2%, aí cerâmica, aí vai indo, produção e gestão, 2%, história e memória, 2%. Por que eu trouxe isso aqui, que foi um pequeno recorte? Porque são dados. E como é que a gente usa esse dado para transformar essa realidade? Isso é o dado de Tiradentes. Você pode pegar ali a região das vertentes, Coroa, Coronel Xavier Chaves, Prados, Bichinho, que pertence a Prados, Resende Costa, enfim, né? Aí de populações até maiores, como São João del Rei, que tem 100 mil habitantes, que tem uma universidade federal. É mapeamento, para onde foi, para onde vai, como é que usa isso a favor do setor cultural, entendeu? Então, acho que é um lugar assim que eu fico querendo sempre provocar, porque eu acho que é de onde a gente precisa entender que é esse mapeamento, a formação de líder, a capacidade de pensar maneiras criativas, a escuta, a fragilidade de dados e informação de pesquisa no campo da cultura, principalmente no interior. Sistemas públicos que são importantes para esse mapeamento e implementação também da fiscalização depois e a sistematização necessária, né? Que essas propostas dessas leis, a Lei Paulo Gustavo e todas as outras, seja inclusive generosa, menos burocrática. A gestão cultural em áreas rurais apresenta um desafio gigantesco, porque, além da falta de recursos, tem a dispersão geográfica. Está longe, uma casa aqui, outra ali, um centro cultural, né, é distante. Então, assim, isso eu quis trazer, que são os desafios, né, para os gestores culturais enfrentarem, desenvolver a governança, né, que é a mediação entre o poder público e a população.
E a Lei Paulo Gustavo trouxe essa possibilidade de a gente olhar para o poder público municipal e conversar através da obrigação das audiências. Então, esse processo de governança ele precisa ser mantido. Enfim, para além da histórica única e hegemônica, existem saberes e formas de existência que resistem por séculos. E esses apagamentos e violências colonizatórias, principalmente no interior, precisam ser vistos. Teve muito projeto da Lei Paulo Gustavo que trouxe isso como tema, botou o dedo na ferida, falou sobre. Então, isso é bem legal, assim, da gente ter conseguido fazer um recorte né, criativo também e possível. Né? Aí, botei também aqui a falta de unidade, organização e ação coletiva vai da esfera pública à privada e perpassa todos os profissionais da camada da cultura. Essa configuração de associativismo, cooperativismo, estabelecimento de redes transversais de linguagens, ações, técnicos, prestadores de serviço da cultura. Quem já está mais articulado, mantém ali se unido. Você falou bem disso. Agora, quem está isolado, permanece. Então, assim, como é que a gente... Né? Eu não posso falar só de mim lá no interior, porque senão vai ficar muito sofrido. Eu preciso que o Estado veja, que o governo olhe e que essas conversas elas sejam mais possíveis e que a universidade promova mais esses encontros por outras cidades, sair mais da capital. Eu já estou quase acabando. Como democratizar novos formatos em meio à exclusão digital, como ser um espaço de respiro e cidadania, mesmo com um mundo muito digital e necessário, porém também ainda muito escasso, né? Com muito pouco acesso também nesse lugar. Né? Enfim, tem zona rural que a internet chega mal, entendeu? Rádio, como é que fala? Antena. Como fazer a economia girar. Última aqui, antes de uma fala que eu trouxe de um produtor local. Disso tudo, a gente criou, nunca teve em Tiradentes, a gente, quando eu falo, é porque é poder público, sociedade, numa pressão intensa. O programa Lei Dalma. A Dalma ela foi casada há anos com o Ives Alves, que... Ambos, quando ela faleceu, ela deixou o Centro Cultural Ives Alves para Tiradentes, que é o único teatro que a gente tem na cidade. E, em homenagem ao nome dela, foi criada uma lei municipal de incentivo à cultura, com um valor maior do que o da Lei Paulo Gustavo, R$100 mil. E a gente fomentou também essa loucura local, eu acho que essa loucura local. Tipo isso. A gente fomentou essa cultura local, selecionando 28 projetos, com focos. Aí entrou um pouco da gastronomia também. E aí o valor do edital já foi dividido entre 2.600 e 6 mil para cada. Que aí também já se sonha um pouquinho mais. E aí, por exemplo, teve espetáculos dentro do Tiradentes em Cena, que já vieram da construção de um projeto da Lei Dalma. Hoje existe um núcleo de ceramistas de mulheres no Elvas, que é a zona rural de Tiradentes, que surgiu através dessa Lei Dalma, que é uma lei municipal. E é isso. Aí, enfim, se quiser, eu dou uma pausa e depois eu falo aqui para a pergunta, que aí eu acabo. Que eu pedi o Juliano Pereira, que é do Teatro da Pedra, que está na luta desde 2015, que me mandasse enfim, que fizesse uma fala que eu pudesse transmitir aqui. Quando sou convidado a pensar nos desafios para a cultura no território onde vivo, o Campo das Vertentes, região localizada entre a Zona da Mata e o sul do estado de Minas Gerais, imagino vários, outros nem imagino. Tento a seguir listar alguns que me parecem importantes. Falta de iniciativas profissionais, grupos organizados, instituições efetivamente comprometidas com a produção cultural profissional,
o excesso de atividade cultural oferecidas gratuitamente, o que faz com que prefeituras, comerciantes, empresários e o público não se articulem para garantir a existência de uma programação cultural de forma permanente nas cidades, independentes das leis de incentivo. Um investimento muito maior nos trabalhos que vêm de fora do que os de dentro. Como artista local, falta de política pública, seja a nível estadual ou federal, para fomentar a prática artística nos territórios de baixa densidade demográfica, uma vez que se persegue demais os resultados quantitativos, como forma de aferimento do sucesso de ações subvencionadas com patrocínios. Isso acaba sendo um ponto determinante para quem quer divulgar a sua marca. No entanto, as zonas rurais, que são muitas por essas Minas Gerais, apesar de serem localidades com poucas pessoas, também têm que ter acesso à fruição e ao exercício da arte. Por fim, quando os recursos da Lei Paulo Gustavo e Aldir Blanc chegam à região, em algumas cidades elas chegam nas mãos de prefeituras e secretarias que estão completamente desarticuladas, sem um planejamento nem uma gestão. Então, se faz necessário o comprometimento com a cultura local. Vale ressaltar também que os editais de cidades menores oferecem valores muito pequenos. Para terminar, vale lembrar que existem os desafios, mas também existem as potências. Um público ávido, conhecedor das diversas manifestações, capaz de lotar teatro, rua, praças, mesmo no meio da semana. Ainda há um campo fértil a se trabalhar, muitos cantos e pessoas a se alcançar. Afinal, a arte deve estar por toda parte. É o Juliano que disse isso, diretor do Grupo de Teatro São João del Rei. E eu encerro aqui com essa fala dele, que ele fez esse recorte nosso lá. Muito obrigada. Obrigado por compartilhar, né? E você falou uma coisa, Aline, que eu achei muito interessante, que eu até falei um pouco ontem, fiz uma fala ontem, né? As necessidades que um gestor cultural deve ter. Deve buscar ter, conhecer o território. Elenquei algumas questões e você falou uma coisa, uma preocupação que você tem de formar lideranças, que é uma questão que eu chamei muita atenção. Eu acho que o gestor ele deve ter o compromisso com ativar essa dimensão público-política dos sujeitos a partir da sua atuação. Quer dizer, ativar a autonomia, fazer uma gestão cultural ativista, como alguns chamam, dentro da questão da teoria crítica, que é complicado, porque a gente tem aí uma tendência da sociedade ao encolhimento da sua dimensão público-política, de ser pouco participativa, tal. Então, essa carência de lideranças locais, eu acho que tem que ser uma preocupação do gestor. Queria que você falasse um pouco mais sobre isso, os resultados que você visualiza a partir dessa expectativa. Tá? E você falou também de buscar uma construção, uma gestão compartilhada, coletiva, que eu acho que é também um caminho que acho que ajuda na mesma perspectiva de fazer uma coisa meio construtivista. O aprender fazendo é também um caminho, né? Então, partindo um pouco a gente descobrir isso, vai ser ótimo, tá? Valeu! Eu queria que você falasse mais sobre o financiamento e a sustentabilidade dos festivais. A gente que falou, nós duas aqui fazemos festivais, e da importância dos festivais como política pública para esse país. E eu acho que a gente tem conseguimos fazer o exercício também de ir para além dos editais. O que é, e eu acho que a gente já, ao longo de anos, a gente já tentou muitas conversas com o poder público nesse sentido, que não só existem muitas formas de apoio e de consolidação para os festivais culturais que não sejam via editais, e eu queria que você falasse um pouco sobre isso. Bem, Aline, obrigado pela apresentação, muito bacana. Aliás, hoje, muito bacana, né? Assim, apresentações críticas e otimistas, né? Acho que isso é importante. Mas eu queria saber, aqui em Minas Gerais, há uns anos atrás, tinha um fórum dos festivais da área de arte e cultura. Não sei se você participou, se não participou, esse fórum foi desativado, o Festival de Circo participava, né? A Fernanda participava, mas eu queria que você comentasse a possibilidade e a necessidade
de um fórum desse, né, reunindo todos os festivais, né, porque são muitos. Né? São muitos festivais, há problemas, sobreposição de datas, de local, e há pouca colaboração de fora entre esses festivais em termos de, né, infraestrutura e tal. Então, queria que você comentasse, você como organizadora de um festival, numa cidade, né, que tem, não sei quantas, deve ter pelo menos 2 vezes por mês tem um festival em Tiradentes, né? Como é que você vê essa possibilidade desse fórum, a importância disso, e especialmente um fórum autônomo, né? Um fórum que possa ter poder de negociação com o poder público, etc, etc. E segunda pergunta, fala-se muito, né, de que esses fóruns são muito importantes, esses festivais que fomentam a economia, vou usar um termo aqui que não é muito bom, turismo cultural, não é correto, porque todo turismo, mesmo que não seja ligado a um evento cultural, promove a cultura, mas também que gera impactos. Né? Que gera impactos. Então, você falou muito do aspecto positivo e tal. Eu queria que você falasse quais são os problemas, né, que Tiradentes vive com tantos festivais e o que a cidade, os moradores, você como moradora, tem feito para adequar, né, essa onda de festivais não apenas a sustentabilidade no sentido financeiro, né, mas a sustentabilidade cultural, ambiental, etc, etc. Sobre essa questão da liderança, né, da autonomia, do fazer. Eu acredito que realmente são oficinas de liderança, são diversos tipos de liderança, né? Porque a pessoa acha que o líder é aquele que você tem admiração. Nossa, né? Tipo assim, né? Na maioria, assim, as pessoas olham e falam, não é isso, são tipos de liderança, né? São práticas situacionais, são conceitos de liderança. Então, isso precisa ser trabalhado, esses conceitos dentro do interior, senão a pessoa acha que assim, o líder é aquele que vai fazer tudo, que vai resolver todos os pepinos da cidade. Chama a Aline, ação não sei aonde, chama não sei quem, ação não sei o quê. Porque às vezes a gente fica com dificuldade de dizer não também, né? E eu acho que sem essa questão da liderança, né, no caráter de como você introduz ela dentro do seu modo de fazer, é só mesmo emaranhando aí nesses interiores, através das associações, enfim, dessas lideranças comunitárias, porque elas que vão entender esses jovens que estão para começar a ter essa autonomia, principalmente das lideranças na área cultural. Já o financiamento de festivais, eu acho que todo ano a gente começa do zero. Acaba uma mostra, acaba um festival, você começa do zero. Tem que fazer tudo de novo. E isso é muito sofrido. Por quê? Porque você não tem... Por mais que você tenha... Você não tem sustentabilidade. Eu acho que as empresas, do meu ponto de vista, através das leis federal e estadual, deveriam ter um comprometimento de pelo menos de 2 a 3 anos estar junto de um festival. Esse negócio que entra e sai toda hora e você recomeça... Isso eu não estou falando, eu estou falando já dos festivais que já têm uma trajetória também, lógico, uma comprovação de números, de dados, que é verdadeiro, que é real, né? Acredito muito nisso. E também acho que ficar só dependendo das leis de incentivo é um grande erro e é um grande sofrimento. Devia ter política pública, sim, e de incentivo aos festivais. Do interior às capitais. Mas falando de Minas, Belo Horizonte, todo o interior dos festivais tem que ter uma política pública ou uma verba voltada para aquilo, para que a gente não precise ficar com a sensação do pires na mão, de pede aqui, pede ajuda ali, que é muito ruim, que vai para além dos editais. Eu ganhei poucos editais até hoje enquanto festival, o que para mim me deixa triste, porque eu acho que eu tenho dados, tenho número, é real, mas tem essa coisa de concorrer com muita gente, né? com o estado inteiro.
e tempo de estrada. Então, mas, enfim, tenho paciência, consigo persistente aí, mas acho também os editais complicados também e limitantes. Talvez, através do Fórum dos Festivais. Quando você falou do Fórum dos Festivais, era o Observatório dos Festivais? Não, né? Há um tempo atrás, o governo do Estado, esse fórum, não Mas foi o interior estava dentro. A maioria dos festivais de inverno estavam, era bem o auge assim, dos festivais de inverno, todos os festivais de Belo Horizonte, tinha uma... em Tiradentes tinha o Festival de Cinema. Estava bem representativo, assim, mas ele durou pouco justamente porque não foi uma iniciativa dos próprios festivais, foi uma iniciativa do Estado, uma iniciativa boa, mas ele não foi orgânico, ele durou pouco, porque quando a gestão acabou. Entendi. Eu acho que a gente tinha que voltar com esse fórum dos festivais, principalmente de Minas Gerais, para a gente discutir tanto formas de captação, quanto políticas públicas, ou troca mesmo. Você está fazendo de um jeito que, de repente, eu estou de um que eu gasto mais, ou uma planilha que se troca, ou um espetáculo que já vai vir para o circo, vem para o Tiradentes em Cena, a gente paga passagem uma vez só. Eu acredito que a gente precisa conversar mesmo para ter esse formato de trabalhar junto e reduzir custo, porque tem um calendário nacional, né, dos festivais. E a gente aqui perto, né, o Tiradentes está bem perto, de repente falar, vem para o Festival de Circo, não consegue vir em maio, ficar um mês, a gente faz uma residência, uma ação em conjunto, com quem mais pode se pensar assim? Realmente, eu não falei negativamente sobre os festivais. Mas é importante, porque há uma sobrecarga. E falando do lugar de Tiradentes, assim, eu saí em 99. Tiradentes, assim, a rua da casa dos meus pais passavam 2 carros, assim, uma semana. Tipo, depois, de uma hora para outra, vem os festivais, que são importantes, que dão um boom, mas aí começa a vir festivais e festivais. E aí tem uma questão entre o empresariado, que quer demais, porque precisa sobreviver, somos quase 225 pousadas, além do setor de restaurantes. Então, também são, eu não tenho o número exato de restaurante, mas deve passar de 100, talvez, não sei. Estudo de restaurante. Não, pousada eu sei que chega a quase 300, com as que não são também cadastradas. Então, assim, aí há uma especulação imobiliária, há uma gentrificação mais intensificada, há perdas de questões locais, há conversas que, às vezes, o empresariado não está a fim de ter. E eu sou empresária também, eu sou do ramo de hotelaria. Então, tipo, eu tenho um olhar de dois lados. Mas essa conversa, ela precisa. O impacto de festivais maiores que dão uma média de 30 mil pessoas num final de semana é muita coisa. É trânsito, é lixo, é muita coisa que precisa ser discutida no Conselho Municipal de Turismo, que é o Contur, que precisa ser discutida com a Prefeitura. A gente tem em Tiradentes um grupo que a gente até estava conversando, só de quem faz festival lá. Para a gente também começar a pensar alternativas junto, porque todo ano eu alugo a mesma coisa que o outro que vem depois aluga. Ou enfim, tem o IFAM, tem milhões de questões que existem e protegem, sim, a cidade, mas o impacto é grande. É um impacto, por exemplo, tem festivais que o morador não consegue descer no centro, ele tem que parar lá do outro lado. E isso é uma responsabilidade do gestor do evento. Fazer esse traslado desse morador que consegue chegar lá embaixo e não consegue. Então, assim, porque existem eventos com perfil mais de massa e os que são mais de raridade, vamos dizer assim. Então, mas esses impactam e é complicado. Aline, e tem a lei dos eventos. A cidade tem a lei dos eventos, por isso mesmo. A lei dos eventos, ela foi criada bem depois, mas nenhum evento pode acontecer em feriado ou datas, enfim, religiosas,
você tem que gerar fluxo, não já pegar o fluxo, e até porque a cidade já vai estar cheia naturalmente. Porque é uma cidade procurada, né? A gente é um destino, e é um destino indutor da região, considerado pelo Ministério do Turismo, mas a gente é uma cidade turística reconhecida. E aí, essa lei de eventos, ela foi construída com um processo de governança bem grande para que não tivesse eventos em épocas de férias, feriado. Tirando a mostra de cinema, porque ela veio antes e ela surge abrindo também o calendário do audiovisual, tem o seu papel. Mas agora qualquer evento que chega não pode estar para justamente... Porque a gente precisa respirar, né, enquanto cidade. Senão fica evento, entre evento, sai evento, enfim. Isso é complicado. Prazer te ouvir, Aline, te conhecer. E aí, o fato da gente não se conhecer pessoalmente, estando a 16 quilômetros, né? É isso, né? Entre Tiradentes e São João. 12. É menos. Olha. Demonstra essa dificuldade da gente trabalhar em rede. Da gente poder se ajudar e ter esse associativismo, né? A gente tem uma parceria com o Festival Artes Vertentes, que acontece lá em Tiradentes também, que é uma parceria de troca, de estrutura, de equipamentos, mas o Tiradentes em Cena, que é um festival belíssimo, terminou agora dia 5, né, Aline? Isso. A gente não tem esse diálogo, essa contribuição. Então, tudo que a gente falou aqui fica demonstrado nesse exemplo, né? Se a gente pegar esse recorte. Mas eu ia falar muito na linha do que o Zé colocou ali, e ele falou de uma maneira, né, brilhante, que é essa questão da saturação mesmo, que Tiradentes, né, tem, que o Centro Histórico de São João del Rei também tem, com os seus eventos culturais. E tem também uma questão do respeito ao histórico, né, também, que é uma questão que também nos coloca, o fazer cultura nesses espaços também tem o seu diferencial. Então eu queria ir para uma outra linha aqui, que é a questão dessa, falar um pouquinho também dessa troca, né? A gente está aqui em vias aqui de um ano de 2024, com orçamento das universidades federais bem insuficiente, né, para a gente não dizer de uma outra maneira, e que a gente não sabe aqui, aí eu peço licença aqui em relação tanto ao FOP quanto ao FMG e ao FSJ, em relação aos nossos festivais. A gente não tem garantia se vai acontecer, por exemplo, o Inverno Cultural da UFSJ esse ano. A gente tem trabalhado muito para que isso aconteça, mas dependendo desse financiamento. Então você não tem garantia, igual você falou, de ano a ano ter um evento. Então é um evento que acontece desde 1988. Em apenas 2 momentos na história ele não aconteceu, que foi 2016, naquele período do golpe, né, da entrada do Temer, e 2020, que foi o primeiro ano da pandemia. Enfim. E outras 2 questões rapidamente, em relação às leis municipais, eu não sei se todo mundo aqui conhece, mas Juiz de Fora, que é a cidade onde eu sou, tem uma lei municipal que é muito interessante, que é de 1995, que é a Lei Murilo Mendes. Ela, agora nessa gestão atual da prefeita Margarida Salomão, ela descentralizou os editais, antes era um edital só, eram cerca de 1 milhão de recursos, e agora ela tem editais mais específicos, então para ações da periferia, ações voltadas para as minorias, enfim. É interessante também quem não conhece possa pesquisar esses editais. E nessas leis, eu não sei se a gente já consegue ter esse diagnóstico, Aline, da lei Paulo Gustavo, né, da Aldir Blanc, mas que a gente tem isso muito lá na questão do inverno cultural, dessas cidades menores, e da burocracia que a gente tem nessas seleções, é de uma repetição de premiados, sabe? Então você acaba formando um grupo seleto de artistas da cidade e de grupos da cidade ou da região que a todo ano estão sendo contemplados. Ok, isso é bom para a manutenção desses grupos, desses artistas, mas também acaba não abrindo uma oportunidade para os demais. Então eu queria que você falasse um pouquinho disso também. Eu fiquei muito emocionada ouvindo a Fernanda falar, né, da influência dos festivais de inverno na nossa formação enquanto artistas. São eventos promovidos por universidades. Eu também me formei, comecei minha trajetória aos 15 anos nos festivais de inverno da UFMG. Então, acho que é muito importante a gente estar aqui juntando os produtores com as universidades para pensar junto. E, nesse sentido, eu queria trazer uma experiência muito positiva que a gente tem tido lá em Viçosa. O professor Zé Márcio Barros é prova disso. A gente tem uma disciplina especificamente voltada para a questão da gestão cultural e das políticas públicas culturais. Essa disciplina existe há muitos anos e a gente convida
pessoas influentes no campo para participarem com a gente nessa formulação da disciplina. O Zé está com a gente sempre, né? Sempre que tem essa disciplina, ela é uma disciplina anual, a gente o convida. E agora, mais recentemente, com as leis Paulo Gustavo e Aldir Blanc na cidade, a gente também teve um exercício de trazer os conselheiros municipais de cultura para virem falar nas disciplinas específicas. Então, por exemplo, eu ministro videodança, disciplina que trata de dança e tecnologia. Então, a gente convidou o conselheiro da cadeira de audiovisual para falar para os estudantes como que poderia ser feita essa participação deles dentro das leis. E a gente teve efeitos, resultados incríveis, que a gente tem estudantes premiados nos editais da cidade. Então, fica aí uma visão, né, otimista de que essa troca realmente pode ser interessante. E também pegando o gancho numa coisa que a Fernanda falou, dos custos, né, de se fazer cultura. Você deu o exemplo das passagens aéreas, né? E até a sugestão de que o MINC pudesse ter algum tipo de desconto em relação a isso. E aí eu venho trazer uma experiência internacional. Eu morei 4 anos na Inglaterra, fiz meu mestrado lá, e no período que eu trabalhava lá, eu era produtora cultural também de uma companhia de teatro local. E existe lá uma lei onde, quando você vai fazer uma compra do que quer que seja, você apresenta o CNPJ de uma empresa cultural e lá os impostos vêm discriminados na nota fiscal separado. Então, na hora que você apresenta esse CNPJ, a conta diminui, porque uma série de impostos não são cobrados das empresas que produzem cultura. Né? E a gente tem algo parecido aqui no Brasil, voltado para as igrejas, né? As religiões, enfim, os templos, têm uma série de isenções de tributos. E a nossa área, né, da cultura, que é uma área que, enfim, trabalha com muito investimento e gira muito capital, não tem esse tipo de benefício. Então, fica aí, depois, quando essas imagens forem circular, quem sabe não chega até os nossos legisladores. Seria bom se a Cida Falabella tivesse aqui hoje para ouvir isso, né? Pode ser uma iniciativa que torne mais sustentáveis, né, as nossas práticas nesse sentido aí de viabilizar os custos. Então, a gente está bem perto, né? A Universidade Federal de São João del Rei. Eu já fiz lá 2 anos na Caixa Preta, o Festival de Cenas Curtas, mas a minha costura sempre foi com os professores ou com o coordenador né, que estava lá na época, muito com a Maria Clara, esse ano muito próxima com a Juliana Mota. O Adilson também sempre foi um professor que também que me escutou muito, Cláudia Braga, mas sempre nessa costura talvez mais informal. Talvez também me provoque num lugar de formalizar mais essa parceria, que é uma questão também que eu tenho aprendido, né? E quem está começando com os festivais ou com qualquer sonho dentro dessa área cultural, de formalizar mais as coisas, né? E de planejar mais antes. Então, assim, ficou uma provocação que eu preciso resolvê-la e acredito nessa saturação também dos espaços da cidade. E também acho que os espaços públicos, a gente tem uma coisa no festival o Tiradentes em Cena, que é muito ocupar. Por exemplo, o próprio espetáculo do Matheus, da Zezé Mota e de outros que a gente trouxe, a gente botou dentro da igreja. Acho que os espaços precisam também serem ressignificados. Os museus precisam ser ressignificados enquanto espaço também para promoção de peças de teatro, de espetáculos. Então, mas isso de forma sem, né, estragar ou depredar ou qualquer coisa do gênero. Mas os eventos de grande porte, sim, você vê quando você vai a Tiradentes, se é um evento grande, a cidade está cheia de gradil. Eu acho que isso já é um alerta, né? Há algo aí, que é uma cidade pequena, mas, enfim, também é complicado para o gestor, é muito difícil para fazer, né, eventos. Então, assim, e mais para os bairros, sim, mas ainda há esse olhar até do patrocinador, do edital, de querer o centro histórico que está ali. Então, tem questões também que acabam pegando muito, mas a saturação, acho que ela tem que ser falada.
E, enfim, ela deu um depoimento que eu acho que, né, que é uma linha mesmo de ser entendido, né, de espaço. Você falou também da lei Murilo Mendes. Riquíssimo o Juiz de Fora ter isso. No festival tiveram vários artistas de Juiz de Fora. Apresentando através da lei. A gente teve uma também que veio através da lei Paulo Gustavo estadual, que também apresentou dentro do festival. Eu dei a carta de anuência antes. Então é possível, né? É possível fazer arranjos, é possível pensar coletivo. Eu acho que é isso, né, Macarelli? Maravilha, Aline. Super obrigado.